Olá, pessoal, vamos lá? Vamos começar? Vamos fazer nossa revisão de direito penal, processo penal, nossa segunda fase da prova da OAB, revisão final, nosso quadro de peças, beleza? Então vamos lá, a primeira peça que a gente viu aqui foi qual? Foi a ação penal. Então a ação penal foi a nossa primeira peça. Vamos colocar o tipo da peça, o artigo e o pedido que você vai ter que colocar na sua peça. Então vamos lá, o tipo da peça, o artigo que fundamenta essa peça e quais são os pedidos que você vai ter que fazer na peça. Galera, a ação penal vai depender do que a gente viu aqui, do tipo de procedimento que você vai seguir. Se eu estou fazendo uma queixa-crime no GCRIM ou se eu estou fazendo uma queixa-crime aonde? No procedimento da vara criminal, seja ele procedimento sumário, seja procedimento ordinário. Então, inicialmente, a queixa-crime, vamos fazer aquela que é do procedimento da vara criminal, procedimento sumário ou procedimento ordinário. A gente sabe que na vara criminal também pode ter procedimentos especiais, beleza. Mas não sendo do GCRIM, qual artigo que fundamenta a nossa peça? Então vamos lá, primeira peça, nossa queixa-crime. Artigo que fundamenta a queixa-crime, gente. Tem que estar no sangue de vocês, isso não pode esquecer. Qual artigo? 100, parágrafo 2º do CP. Código Penal, pô, não vamos errar, do Código Penal, beleza? Legal. Qual é a minha preocupação numa queixa-crime? Lembrando que na queixa-crime, você está no papel de quê? Do acusador. Você está no papel, em regra, do Ministério Público. O que você tem que lembrar de importante? Primeiro, é a primeira oportunidade que o sujeito vai ingressar no processo. Se você vai ajuizar a ação agora, você tem que dar uma procuração para o seu advogado. E essa procuração é uma procuração específica, que é a procuração da queixa-crime. Qual o artigo da procuração específica da queixa-crime? 44 do CPP. Não é o artigo que fundamenta, mas é um artigo que eu tenho que lembrar de colocar logo no início. 44 do CPP. Em relação à procuração com poderes especiais, aquela que é específica para queixa-crime. Isso a gente viu que vale ponto para você lembrar de colocar. Show de bola. Lembrei do artigo que fundamenta, lembrei do artigo que é referente à procuração. Minha preocupação na queixa-crime, e se cair, caiu quantas vezes na prova da OAB até agora era FGV? Uma única vez que era FGV, já que era CESP antigamente, nos seus estados, FGV é uma única vez. Sua preocupação é acertar o tipo penal que está sendo imputado. E a sua grande preocupação, além de acertar o tipo penal, é fazer aquele paralelo entre o fato que está sendo imputado e o crime previsto de forma abstrata na lei. Não adianta você, na fundamentação, colocar foi praticada uma injúria, foi praticada uma difamação e ponto final. Você tem que falar, ao ter praticado determinada conduta, foi praticado o tipo penal previsto no artigo tal. Ao praticar determinada conduta, foi praticado o tipo penal previsto no artigo tal. Então você tem que fazer esse paralelo. Ele vai te dar um único crime na prova? Não, porque afinal de contas, como é que vai ficar a distribuição de pontos? Vai ficar ruim. Ele vai te dar possivelmente mais de um tipo penal. Quando você tem mais de um tipo penal, você tem que analisar o tipo de concurso. Então, dentro da sua fundamentação da peça, você tem que se preocupar com o concurso. Se eu estou diante de um concurso material, concurso formal, formal impróprio, se aquele crime descrito já é um crime continuado, possivelmente você, na figura do acusador, vai estar ou no 69 do concurso material, ou, no melhor cenário possível, no artigo 70, concurso formal. Você não vai trazer um benefício de um crime continuado se você está na preocupação de acusar. Muito difícil, perfeito? Então, não esqueçam de colocar também o quê? O concurso. E qual é a dica que eu dei de quando você acha um tipo penal, que serve tanto para queixa quanto na hora do momento de uma pergunta? Qual o crime praticado? Lê do capítulo inteiro, desde o primeiro artigo do capítulo até o final, porque pode ter uma causa geral de aumento ou diminuição de pena ali previsto. Então, a gente falou muito aqui do quê? Dos crimes contra a honra. Geralmente, quando cai queixa-crime, cai o quê? Crime contra a honra. Não esquecer que tem causa geral de aumento lá no 141. Então você vai ter que ver qual é o inciso da causa geral de aumento, qual é a campeã de prova, aquele que é praticado na frente de várias pessoas, o inciso 3º.
Ele não vai te falar a várias pessoas, vai falar o quê? Um público, uma plateia, perante um comício. Então, ficar atento, rede social, que abrange várias pessoas. Mas se não for crime contra a honra, descobriu qual o tipo penal. Sua função na prova, você tem tempo e você está com o código. Lê do primeiro artigo daquele capítulo até o final para tentar localizar alguma causa de aumento. Teu legislador, quando coloca causas de aumento, ele é meio confuso. Às vezes ele coloca no final do artigo, às vezes ele coloca só no final do capítulo. Então você vai ter que ler até o final do capítulo. Não se preocupa de, na hora da prova, procurar, porque você vai ter esse tempo. É aquela leitura dinâmica, só para ver se tem ali alguma causa que se refere para todos. Tranquilo? Show de bola? Fez isso? Conseguiu fazer imputação? Você passa para os pedidos. Se eu estou numa queixa-crime, os meus pedidos, repare, primeiro, o processo está começando. O que a gente viu? Qual é o rol de pedidos na queixa-crime? Primeiro, eu tenho que pedir o conhecimento da minha queixa, não vou pedir provimento ainda, né? No final, é só o conhecimento para que ela seja o quê? Recebida pelo magistrado. Então, minha primeira preocupação é que a minha queixa seja recebida, que ela preencha aqueles requisitos de qual artigo, gente? 395 do CPP. Então, minha primeira preocupação é, juiz, vem cá, recebe a minha queixa. Ela reúne aqui as condições do 395. Ela não é uma queixa inepta, ela tem condições processuais e pressupostos, condições da ação e pressupostos processuais. Ela tem o quê? Justa causa. Então, ela deve ser recebida. No meu pedido, meu primeiro pedido vai ser o recebimento. Legal. Meu segundo pedido, a ação está começando, eu tenho que pedir o quê? A citação do réu. É um réu, beleza. São 2 réus, beleza. Caso sejam 2 réus, novamente, não fundamenta aquela preocupação de a imputação para o réu A e depois, em relação ao réu B, foi praticado tais e tais condutas. Se tiver mais de um réu, fazer a separação, para que no final o juiz possa fazer o quê? A correta individualização da pena, ponderando o tipo de cada um deles. Legal. Então, recebimento é meu primeiro pedido. Segundo pedido, citação. Legal, citar o réu. Citar o réu para quê? Para que ele apresente a sua resposta à acusação. Depois que ele apresentar a resposta à acusação, o que ele vai acontecer? Vai acontecer a AIJ, porque eu não vou pedir aqui absolvição sumária, eu não sou maluco, né? Só se eu fosse bipolar. Primeiro eu ajuizo, depois eu peço para ser absolvido, não faz sentido. Então, ele vai ser citado, apresentar a resposta e ser designada a audiência. Então, designação da AIJ. Se vai ter AIJ, é porque vai ter o quê? Instrução. Instrução, provas. Lembra de você de provas. Então, já tem que me lembrar, testemunhas, beleza, vai ficar na minha mente. Porque você não vai pedir juntado de documentos, você não sabe se tem documento. Perícia, você não sabe se vai ter perícia. A maioria dos crimes, gente, quando é de queixa-crime, você não vai ter perícia. São crimes de natureza mais simples. Eventualmente. Oitiva de quem? Do Ministério Público. Vamos lembrar de colocar o MP. O MP, nesse caso, ele não vai funcionar como agente acusador, mas por ser uma ação pública, ele vai ter que se manifestar. O Ministério Público vai se manifestar. E o meu pedido principal, que eu não posso esquecer. No final, o que eu quero? A condenação. Condenação. Não vamos esquecer da condenação dos réus. E aí você tem que fazer aquele... É chato, eu sei que é enfadonho, mas voltar. Condenação no quê? Condenação no crime tal, com a causa de aumento tal. Tá? Tem que voltar no que você colocou, só que de forma resumida. Rol de testemunhas. Se ele te passar quem são as testemunhas, olha, foi praticado na frente da pessoa tal. Beleza, ótimo, já te deu a testemunha. Se ele não te passar, você só escreve rol de testemunhas. Termos que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Tranquilo. Lembrando dos artigos, né? Lembrando que eu não estou no procedimento sumaríssimo, estou sumário ordinário. Vara criminal, da designação de audiência, a audiência está no artigo qual? 400. Citado para apresentar resposta à acusação, que é o 396-A. Citação do réu,
Não preciso citar os artigos específicos da citação. Não tem problema. Você não sabe se vai ser por precatória, não sabe se vai ser por rogatória, se vai ser dentro da comarca. Não precisa citar agora. Colocou esses pedidos, não tem erro. Acertou a queixa-crime. A única preocupação que eu tenho com vocês com as queixa-crime é você identificar o tipo penal. Porque identificar o tipo penal, gente, é tudo numa queixa. Vai diferenciar se você vai mandar para uma vara criminal ou se você vai mandar para um GCRIM. Vai diferenciar se você vai acertar na fundamentação e também nos pedidos, né? Porque os pedidos, se for na queixa do GCRIM, vão mudar. O que muda no pedido da queixa-crime? Você vai ter que ter aquela audiência, o quê? Preliminar. Se eu estou no GCRIM, a audiência preliminar. E os artigos específicos do GCRIM. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida da queixa? Muito bem, show de bola. Sendo cabível, e você vai solicitar isso, porque o juiz não pode dar de ofício. O que eu tenho de indenização? Indenização para o quê? Valor mínimo de indenização civil. Onde é que está presente isso? Artigo 387, qual inciso? Ah, muito bom. Indenização mínima. Artigo 387, inciso 4º do CPP. E aí, fica lindo. Tranquilo? Essa indenização, ela cabe em qualquer procedimento. Você pode colocar. Tranquilo. Por quê? E repare, é um valor mínimo. Se você concordar com essa indenização, show de bola. Você pode, como vítima, discordar dessa indenização. Qual o grande barato dela? Não ter que passar depois por um processo de conhecimento. Então você acaba ganhando tempo pedindo essa indenização mínima. Uma dúvida aqui eu passo para vocês em casa, tá? Pois não. Aham. Tá bom. Beleza. Perfeito. O colega está perguntando sobre perdão do ofendido. Perdão, gente, está no artigo 51. Tem nada a ver com isso aqui, tá? Só para vocês lembrarem. Perdão. Está no artigo 51 do CPP. Aí ele falou, professor, tem 2 réus. 2 réus. E aí, o sujeito que foi o ofendido, que é o querelante, perdoa. A gente sabe que o perdão ele vai acontecer após o ajuizamento da ação penal. Perdoa. O perdão ele necessita da aquiescência de quem está sendo perdoado, dos 2 réus. Ambos vão ter que se manifestar. Ainda que eu tenha perdoado somente um, o direito de se manifestar se aceita ou não o perdão vai ser estendido para todos os corréus. Ambos vão se manifestar. Digamos que um aceite e outro não aceite. Se alguém aceitar, gente, acaba o processo ali. A extinção o perdão é uma causa de extinção da punibilidade. Está lá no artigo 107 do Código Penal. Por que alguém não aceitaria o perdão? Para provar a inocência, por uma questão de orgulho, questão pessoal. Quero provar a inocência. Não quero falar que fui perdoado. Então, um aceitou, outro não aceitou. O processo vai continuar apenas em face de quem não aceitou. Aí você pode perguntar, professor, isso não seria uma exceção ao princípio da indivisibilidade da ação penal? Respondo, não. Por quê? Porque essa divisão não aconteceu pelo querer do querelante. Não foi opção de quem ajuizou a ação tramitar apenas em face de um coagente. Foi o quê? Foi por causa do querelado que um aceitou e outro não. Então, o princípio da indivisibilidade restou resguardado. Uma vez que não se deu por culpa de quem? De quem ajuiza a ação, de quem afora a ação. Se eu, por acaso, deixo uma pessoa de fora e apenas ajuizo a ação em face de quem eu não gosto, de quem eu gosto deixei de fora, aconteceu uma renúncia tácita. E aí o quê? Vai se estender para o outro. Eu escolhi deixar de fora. Perfeito? Então vamos lá. Respondida a pergunta, queixa-crime, batemos, gente. Só toma cuidado, sendo o procedimento do GCRIM, eu até posso usar o 100 parágrafo 2º. Beleza. Eu só tenho que tomar cuidado que, primeiro, eu tenho que mandar para o GCRIM. Então, não vou mandar para o juiz de direito.
Tem que continuar usando 44? Lógico, 44 é procuração específica, tem que usar. E na hora do pedido, em vez de solicitar a designação da IJ no 400, tudo isso, o que eu vou falar? É a designação da audiência preliminar. Mas eu ainda peço, no final, condenação do réu, nos tipos penais, indenização mínima, tudo bonitinho. Beleza. Aí o colega perguntou, professor, e a queixa-crime se for uma ação penal privada subsidiária da ação penal pública? Aí você tem que tomar cuidado da inércia do Ministério Público. Perfeito? Nunca caiu, existe assim, mas é bom a gente treinar, porque pode cair até mesmo em questão para vocês. A ação penal subsidiária da ação penal pública, a gente viu aqui, é um crime de ação penal pública, que devido à inércia do Ministério Público, por não ter se manifestado no prazo legal. Qual o prazo legal, gente? Artigo, não. 6 meses é o prazo decadencial para ação penal privada ou para representar. Aqui eu estou falando o seguinte, o Ministério Público, ao receber os autos do inquérito, tem que se manifestar. Ele não tem prazo decadencial. O que ele perde é legitimidade exclusiva de ajuizamento da ação penal. O prazo que ele tem está lá no artigo 46. Ele tem 5 dias se tiver indiciado preso ou 15 dias se não tiver indiciado preso. Nesse tempo, ele tem que fazer alguma coisa. Ele pode ajuizar a ação, ele pode requerer o arquivamento, ele pode se manifestar requerendo novas diligências, ele pode falar que a atribuição dele não é correta. A gente fala que é MP, não fala competência do MP, fala atribuição do MP. Olha, eu não sou MP com a atribuição correta. Então ele pode, se ele se manifestar de alguma forma, beleza, não está inerte. Ou ele pode não fazer nada. Não fazer nada, abre-se a possibilidade da ação penal privada subsidiária da ação penal pública, que está lá nesse artigo 46, que é o prazo, e você encontra também no artigo 100 do Código Penal. Confere, por favor. Só que é o Código Penal. Esse prazo também é de 6 meses. O prazo da ação penal privada ou subsidiária da pública, só que é a contar da inércia do Ministério Público. Se passar os 6 meses e ninguém fizer nada, ganha quem faz primeiro, ou MP ou o querelante pela queixa subsidiária. Lógico que a gente viu aqui, né? O MP, se ele achar que a queixa está mal feita, pode substituir até mesmo a queixa dele. Ele é um interveniente. Passou os 6 meses, volta a legitimidade exclusiva do MP, até a prescrição do crime. MP não tem direito, MP tem dever da ação penal. Né? É o dever do Ministério Público. Tranquilo? Beleza? Bem, achou o 100? Perfeito, que fala da ação penal privada subsidiária da pública. Em vez de você fundamentar na subsidiária no parágrafo 2º, você fundamenta no parágrafo 3º. O 100 do Código Penal traz a modalidade de ação. É só você olhar, é um crime de ação pública? É. Aí ele vai ter que te falar, houve a inércia do Ministério Público. Aí, beleza? Próximo tipo que a gente viu aqui foi a resposta à acusação. Resposta preliminar à acusação. Beleza? Qual o artigo que fundamenta a resposta à acusação? Vamos primeiro falar da regra geral, depois eu vou para as exceções, perfeito? Porque eu tenho exceção no GCRIM e tenho exceção no Tribunal do Júri. Beleza, vamos para a regra geral. Regra geral 396A. Qual o prazo dessa peça, gente? Lindo, show de bola. Prazo de 10 dias. Beleza? Esse prazo é aquela contagem que a gente viu processual. Não vamos pensar que é o novo Código Civil que eu vou utilizar, o novo Código de Processo Civil, que não conta dias úteis, só conta dias úteis. Não, a gente ainda está num prazo antigo que começa a contar a partir do primeiro dia da publicação. Publicou, primeiro dia útil, ou seja, eu descarto o primeiro quanto o último. Não é o prazo do artigo 10. O artigo 10 do CPP é o prazo direito material, aqui é prazo processual. Sábados, domingos e feriados contam se for no meio do prazo. A gente aqui contou vários prazos ao longo das aulas, lembra? Então, foi intimado numa segunda-feira, começa a contar na terça. São 10 dias. Terça, quarta, quinta, sexta, olha o sábado, olha o domingo. Segunda, terça, quarta, quinta. Opa, é a quinta da outra semana, no último dia. Beleza? Ah, professor, terminou num sábado, num domingo, prorroga-se para o primeiro dia útil. Se segunda for feriado,
terça-feira. Beleza? Legal. Ah, e pelo amor de Deus, não vamos errar o mês, tá? Tem meses que tem 30 e meses que tem 31. Se ninguém te ensinou a contar, porque no último exame, infelizmente, né, caía lá novembro. Aí tem gente que colocou 31 de novembro. Ainda não chegou nesse momento, né? Depois do 30 de novembro, passa para 1º de dezembro. Então, contagem da mão, lembra? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí depois eu volto. Beleza? O que é altinho? 31. O que é baixinho? 30. Lembrando que fevereiro é diferente. Legal. No recibo do Lula tinha 32, é verdade. Lembrou. Mas aquele recibo foi periciado e foi correto. Né? Mero erro material. Vamos lá. Ele também nessa contagem ele ia se dar mal. O meu Ponte é muito bobo, gente. Imagina, que isso. Vamos lá. Pedido. Pedido que eu tenho que fazer, calma. Se eu estou na resposta à acusação, primeiro pedido que eu posso trazer é verificar se há alguma nulidade. A gente não sabe, né? De repente houve alguma nulidade nesse problema. Alguma citação que foi incorreta. Alguma questão preliminar que eu tenho que trazer. Então, nos meus pedidos, minha preocupação é, será que há alguma preliminar? É aquilo que eu preciso analisar antes de entrar no mérito. Questões preliminares ou questões prejudiciais, antes de eu ingressar no mérito da questão. Primeiro eu vou ver quais são essas questões, que a campeã das questões, a prescrição. E aí seria interessante vocês voltarem àquela nossa aula, foram 3 horas só de prescrição, para a gente aprender a contagem da prescrição. Falou a idade da pessoa, já te remete ao 115 para saber se a prescrição cai ou não, pela metade. Show de bola? Bacana? Então, geralmente, na resposta à acusação, se tiver alguma preliminar, é de prescrição. Mas aí você vai ver se tem de prescrição, ou se tem de decadência, ou se tem alguma nulidade nesse processo. Perfeito? Não vai fugir disso. Ou alguma nulidade, o juiz é incompetente, né? Gera nulidade absoluta, depende de que competência a gente está falando. Imaginemos que é um crime federal, justiça estadual, aí não tem jeito sobre a competência da matéria, não vai ter jeito, você vai ter que trazer o quê? De cara. Na prática, você acaba fazendo uma exceção de incompetência e depois uma resposta à acusação. Só que na sua prova você só pode fazer o quê? Uma única peça. Então você coloca como tese antecipação, tese preliminar, essa incompetência do magistrado. Se for em questão e falar, a única tese era da incompetência, qual a peça cabível? A gente já fez uma questão aqui disso. É o quê? Exceção. Lembra das exceções que estão lá no artigo 95 do CPP. Lá tem as exceções de coisa julgada, exceção de competência. Beleza? São 5 que estão lá presentes. 5 incisos. Mas em peça, como você vai ter que fazer a resposta também, você coloca a incompetência no pedido. Fez a incompetência. Por acaso, se tiver alguma preliminar. Beleza. Se tiver alguma tese que você demonstra que não há justa causa, que não há a denúncia é inepta ou não tem condições da ação, você pode pedir que o juiz reconsidere a decisão de recebimento. Né? Porque aí, gente, há 2 correntes de quando que acontece o recebimento da denúncia pelo magistrado. Por quê? Porque o teu legislador, mais uma vez, ele falou besteira. Quando você lê o artigo 400, diz, o juiz, ao receber a resposta à acusação, poderá, recebendo a denúncia, designar a IJ. Colocou de forma estranha. Não sendo caso de absolvição sumária, o juiz irá receber a denúncia, designar a audiência. Há quem diga que o recebimento só acontece depois da resposta à acusação. Para o réu isso é bom? É, né? Porque a gente viu que o recebimento interrompe a prescrição. Então, quanto mais você posterga o recebimento, mais tarde fica o quê? A interrupção da prescrição. Então, tem 2 correntes. A primeira diz, olha, o recebimento acontece quando você protocola a ação, o juiz recebe e cita o réu. Aí, ali aconteceu o recebimento. Por quê? Porque ele não rejeitou preliminarmente. Se ele citou, é porque ele recebeu, não rejeitou preliminarmente. E a segunda corrente, que é baseada na interpretação literal do artigo 400, diz, não, aqui o 400 diz, quando o juiz não rejeita a denúncia, vai receber, quando o juiz recebe a resposta à acusação e não absolve sumariamente, ele recebe a denúncia e designa a IJ, ou seja, depois do recebimento da resposta à acusação.
Aí fica essas duas correntes. Para vocês, quando o juiz recebe a resposta à acusação, na verdade, ele só mantém ou não recebimento. Essa é a corrente majoritária, de manter ou não recebimento. Então, nada óbvio que numa resposta à acusação, você peça para ele o quê? Reconsiderar a decisão de recebimento, caso né, haja ali alguma tese nesse sentido. Sua tese principal é o quê, gente? Tese principal, absolvição sumária, que está no artigo 397, lá você encontra os 4 incisos. Tem que relacionar um inciso correto, né? Excludente de licitude, inciso 1, culpabilidade exceto a inimputabilidade, inciso 2, atipicidade, inciso 3, extinção da punibilidade, inciso 4. Vai depender do que você está colocando como suas teses. Ah, professor, furtou uma tintura de cabelo. Princípio da, viram com o André, princípio da insignificância. Insignificância gera atipicidade material. 397, inciso 3º. Mas também tem uma preliminar de prescrição. Prescrição gera extinção da punibilidade. A absolvição sumária, 397, inciso 4º. No teu espelho de prova vai estar lá os 2 incisos, cada um valendo o seu ponto respectivo. Como a gente treinou de forma exaustiva ao longo do curso. Para quem está pegando agora, a gente pegou praticamente todas as provas, todos os espelhos. A gente viu como é que é cobrado isso. Tranquilo? Beleza? Uma remissão, quando nós colocamos o artigo 20, que é o erro de tipo. Quando você está em erro de tipo, e está naquele erro de tipo invencível, né, que vai excluir o dolo e excluir a culpa, é o quê? Uma excludente de tipicidade. Qual o seu fundamento? 397, inciso 3º. Fez corretamente a sua remissão. Perfeito? Legal. Então, a gente viu a absolvição até a absolvição sumária. Aí você vai à sua tese subsidiária. Que a gente viu aqui. Qual é a tese subsidiária? Caso não entenda ser hipótese de absolvição, vai ser designada a IJ e você vai trazer o quê? O seu rol de testemunha, gente. Perfeito? Rol de testemunhas. Essa é a tese subsidiária. Já que não vai absolver sumariamente, show de bola, beleza. Então designa a IJ e rol de testemunhas. Eu já peço aqui 386, não, porque não teve ainda a IJ. Não vou pedir a absolvição normal do 386. Aqui é 397. Tranquilo? Show de bola? Gente, o que mudaria se fosse o GCRIM? Primeiro, eu teria que designar a minha resposta à acusação para quem? Para o juiz do juizado, beleza? Vou me valer, posso me valer do mesmo artigo, mesmo prazo, tranquilo, beleza? Tem também possibilidade de reconsiderar, 397, beleza, sem problema nenhum. E já posso até de antemão trazer minha resposta, meu rol de testemunhas. Não tem problema nenhum. Qual é a grande preocupação aqui? É que vocês encaminhem para o juízo correto. Encaminhem em vez de para a vara criminal GCRIM. Isso fica mais fácil por quê? Porque ele já falou que o juiz tal recebeu e te citou, faça a peça cabível. E se fosse tribunal do júri? Tribunal do júri, primeira preocupação, mandar para o júri. Além disso, muda o artigo. Sai o 396A e entra qual? Lindo, 406 do CPP. A absolvição sumária do júri muda? A gente viu que muda. Lembra, ao fim da primeira fase, o que o juiz pode fazer? Pode pronunciar, que é o 413, impronunciar, que é o 414, absolver sumariamente, que é qual? O 415, ou desclassificar, que é o 419. Você, de cara, já pode trazer uma tese, por exemplo, o juiz reconsiderar a decisão dele de recebimento, e aí vai depender o que colocar ali. Você já pode pedir, olha, ao final da primeira fase, para que seja o quê? Absolvido sumariamente com 415. É difícil cair uma resposta à acusação no júri. Mais difícil cair. Mas tem. E também vai trazer rol de testemunhas, que vai ter a IJ também na primeira fase.
Você não vai pedir o 13, porque não faz sentido você pedir pronúncia, mas vai pedir os outros. Perfeito? Lembrando que você pode também pedir para o juiz reconsiderar a decisão de recebimento e não vai esquecer o rol de testemunhas. Aí sim, porque o juiz no júri, ele se vale no 395, ainda no júri, para receber ou não a ação. Lembra, o júri, ele tem o seu procedimento, né, específico, que está dentro, não está em lei especial, está dentro do CPP, mas só que eu posso me valer de forma suplementar do procedimento ordinário para preencher lacunas. Então, se no procedimento do júri não falou quando que o juiz vai receber ou não, deixou em branco, é sinal que o juiz lá no júri se vale do 395, para saber se rejeita ou não liminarmente uma ação penal quando é protocolado no tribunal do júri. Show de bola? Então, peço para ele reconsiderar o 395. Não tem na lei pedindo que o juiz reconsidere. Eu só falo ao juiz, você recebeu, só que está errado. Aqui não tem, está inépcia essa denúncia. Então, por favor, reconsidere sua decisão. É muito raro de acontecer, mas pode. Você pode pedir isso. Tá certo? Só um detalhezinho especial em relação à lei de drogas. Na lei de drogas também mantém o prazo de 10 dias, mas o artigo 55 na lei de drogas fala ainda de defesa prévia. Por quê? Porque sua lei de drogas é de 2006. A mudança de resposta à acusação veio quando? Em 2008, né? Foi uma lei de 2008 que entrou em vigor. E aí, quando foi feita a lei de drogas, ainda se falava em defesa prévia. Não mudaram na lei de drogas. Se por acaso ali o crime imputado for de drogas, e vocês acabaram de ter uma revisão sobre lei de drogas, eu vou querer como tese de defesa que não seja condenado pelo tráfico normal, mas pelo tráfico privilegiado, ou que seja uso compartilhado. Beleza, vou fazer uma resposta à acusação, e vocês agora têm um substrato para isso, para a carne para preencher o nosso esqueleto, vocês vão fundamentar no 55 da Lei 11.343 de 2006. E podem usar, se quiser, a expressão defesa prévia nesse momento. Por quê? Vocês estão seguindo o que a lei está colocando. O resto, 55. O resto fica tudo igual que a gente bateu. O resto é só isso, só o artigo que fundamenta. Por quê? Porque tem um artigo específico. Então, aí o nosso colega está trazendo o seguinte, na lei de drogas tem um detalhe importante, que é o sujeito ele não é citado direto, ele vai ser notificado para apresentar sua defesa e depois é que tem a citação. Legal, mas a gente já está entrando na parte de procedimentos. Como é que funciona então na lei de drogas? A lei traz. Tem gente que não segue isso por considerar inconstitucional, porque é pior para o réu nesse momento, às vezes é melhor que ele se defenda logo. Por quê? Porque você está antecipando o recebimento. Mas, enfim, como é que funciona na lei de drogas? O sujeito ele é notificado para apresentar essa defesa prévia. Ele apresenta essa defesa, o juiz, ao receber essa defesa, é que depois ele termina a citação do réu. E aí depois o réu ele vai ser novamente citado para comparecer depois à audiência. E é nesse momento que faz o recebimento. O recebimento ele é postergado na lei de drogas. Mas aí é se cair uma questãozinha de como é que funciona o procedimento. Analisando a peça, o fundamento ele muda para o 55 e o prazo continua igual. Tudo bem? Saindo da nossa resposta à acusação, gente, a gente poder bater aqui nossas peças, a gente ainda numa peça antes de sentença, a gente tem o quê? Alegações finais em forma de memoriais. Show de bola. Alegações finais em forma de memoriais. A gente sabe que a regra é que seja oral essa peça, né? Prazo de 20 minutos que o sujeito faz ao fim da IJ. Essa é a regra, só que na sua prova ainda não tem, né, um exame oral. De repente, em algum momento vira, mas não tem ainda. O André vai treinar vocês para ficar calmo, né, na prova oral, responder com tranquilidade. Ele é uma pessoa muito bem indicada para isso. Mas como não tem ainda a prova oral, é só a prova escrita, vocês vão ter que fazer alegações em forma de memoriais de forma escrita. Legal. Qual artigo que fundamenta 403 puro? Tem que falar com vontade, pô. Isso aí, muito bem. Artigo 403... Parágrafo 3º do CPP. A gente sabe que o 404, parágrafo único, também traz a hipótese de memoriais. Mas é naquele momento quando? O 404, parágrafo único. Quando é interrompida a IJ para ser complementado a perícia, complementado provas,
Raro de acontecer. O que é o geral das alegações finais escritas é o 403, parágrafo 3º, que é quando a causa é complexa ou tiver um número grande de réus. Bem, 403, parágrafo 3º, traz o prazo da resposta. Qual o prazo? 5 dias, galera. Não são 10 dias. 5 dias. Show de bola? 5 dias é o prazo. Mas beleza, aqui é hora de errar. O importante é aqui do que no domingo. Então, 5 dias é o prazo que eu tenho para fazer alegações finais. Se eu já estou em alegações finais, eu vou trazer rol de testemunhas? Não faz o menor sentido, né? Por quê? Porque já passou a J. Quais são os pedidos? Vou pedir absolvição sumária? Não, porque o elemento sumário já passou. Por que se fala sumário? Em vez de decorar, vamos entender. Já falei isso também com vocês. É sumário porque é uma absolvição antecipada, antes da análise daquelas provas que seriam trazidas na IJ. É só com a convicção do que foi trazido na resposta à acusação de forma unilateral. Por isso que é sumário, antes da IJ. No caso do júri, ainda que você possa falar que é sumário, mas teve a IJ da primeira fase. Mas é porque é antes da segunda fase, nem vai para os jurados. Então o sumário significa alguma coisa antecipada. Como já teve a IJ, não é mais antecipado. Então vamos lá, pedido que eu tenho. Eu tenho pedidos preliminares. Na maioria das vezes, nas alegações finais vai ter. E aí, novamente, o que é? Prescrição, decadência, alguma nulidade que aconteceu durante o processo. Eu tenho pedidos principais. Pedido principal. Geralmente, meu pedido principal é o quê? É uma absolvição, que é o 386 do CPP, e eu tenho que saber qual inciso, depende do caso concreto. Então, muitas das vezes, eu tenho uma tese principal, que é o 386. 386 é absolvição. E eu tenho os pedidos, eu tenho os incisos para cada 386. Por exemplo, 386.3, ele fala do quê? A absolvição por atipicidade, por o fato de não constituir crime. O 386.7, por ausência de provas. Então, tem lá no 386 o rol que a gente bateu. Legal. Esse é o pedido, geralmente é o principal, é a absolvição. Difícil fugir da absolvição. E eu tenho os pedidos o quê? Subsidiário, que é na remota hipótese de condenação. Aí eu vou pedir o quê? A pena, no mínimo, legal. Sendo a pena, no mínimo, legal, todos os benefícios possíveis. E aí a gente tem quais artigos, né? Que a gente viu aqui na questão do regime, que é o 33, na questão da substituição da pena, que é o 44, na questão da suspensão da pena, é o 77. Temos o quê? As atenuantes. Atenuantes que vão estar ou no 65 ou no 66. E eu tenho também o quê? As causas gerais de diminuição da pena, que aí estão espalhadas pelo Código. Uma comum, tentativa, que é o 14, inciso 2º, uma causa geral de diminuição da pena. Aí você pede pena no mínimo legal. Sendo a pena no mínimo legal, aplicada ao quê? A atenuante da menoridade legal, atenuante da confissão. Sempre que você falar qual atenuante, bota entre parênteses o artigo, gente. Porque se você falar só confissão, mas não citar que é o 65, inciso 3º, a linha D, você vai perder 0,2. Aí vai estar com 5,8 fazendo de novo a prova. Não estou jogando praga não, mas estou dizendo que às vezes é um detalhezinho bobo que faz você voltar. Então, citou a atenuante, vai obrigatoriamente citar o quê? O artigo dessa atenuante. Mas citou nos fundamentos e citou também aonde? Nos pedidos. Sempre. Lembra, qualquer coisa que você trouxer de resposta tem que ter fundamentado em 3 coisas. Quais são as 3 coisas que você está sempre levando nas suas respostas? Que é ou princípio, ou artigo, ou súmula. Você pode levar livro para a sua prova? Então esquece doutrina. Roberto, é para você. Esquece aquelas doutrinas. Não precisa citar nome de autor, não tem necessidade. Você não está sendo obrigatório levar o livro. A não ser que seja um caso ultra específico, mas não precisa. Além disso, não sendo cobrado de você, pode levar um computador ou pode levar livro de jurisprudência, precisa decorar o número da jurisprudência. Se perguntar, segundo entendimento do STJ ou do STF, infeliz é porque está te cobrando uma súmula.
Que você está levando o código. Então dá teu jeito, procura a súmula. Não achei, tu vai no índice alfabético do seu código. Lá tem, ensinei aqui em aula, vocês também chegam no código, cara. É beabá. Chega lá no final, A, B, C, D. Isso aqui versa sobre... Ontem uma aluna me mandou, no carro, já de noite, mandou uma pergunta sobre regime. Se era possível regime semiaberto com um sujeito reincidente. Lembrando da súmula 269 do STJ. Ela falou, pô, eu acho que tem súmula. Qual súmula que é? Imagine que você deu branco. Pô, a prova, você fica nervoso mesmo, cara. É natural. Você está lá sentado, é aquele teu momento único. Deu branco. E aí? Você tem que ter calma de, quando você não sabe, como achar. A gente teve momentos aqui durante o curso de como manusear o código. Como deu branco, como é que eu acho? Aí você ia lá no seu código remissivo. Regime. Vai remeter ao artigo 33. Abre o 33. Lá vai ter remissões do próprio código. Súmula 269. Remeteu a súmula com a sua obrigação e lá na súmula achou. Pronto. O problema é quando a prova é objetiva, que não tem consulta nenhuma. Aí realmente deu branco, deu branco. Show de bola? Beleza? Bem, então, não vamos esquecer desse pedido subsidiário. Importantíssimo. Basilar para vocês. Beleza? No júri, continua sendo 403 que fundamenta. Só que o meu pedido principal, no júri, não é o 397. Meu pedido principal no júri vai ser ou 414, ou o 415, ou o 419. E não vou pedir pena no mínimo legal, porque não cabe ao juiz, na primeira fase, punir o sujeito. O pior cenário possível é o juiz o quê? Pronunciar ele. Tranquilo? E pode ter tese subsidiárias, tá? Primeiro eu vou pedir o que? Uma absolvição sumária. Caso assim não entenda, que o réu seja desclassificado. Sei lá, André tá andando na rua e fala, Rafael, próxima vez que eu te encontrar, eu te mato. No dia seguinte, eu encontro ele na rua. Eu falei, né? Ele botou a mão atrás no bolso, puxou o celular, puxou a raquete de tênis dele. Eu achei que fosse uma arma, matei ele primeiro. Eu estou em legítima defesa putativa, que a gente viu exclui culpabilidade. Seria uma tese. Mas eu posso ter teses subsidiárias? Posso. Em vez de ter matá-lo, eu atirei no pé dele para me defender. Mas eu fui para o júri. Aí eu falo, olha, primeiro, eu estou em legítima defesa. Mas caso assim não entenda que eu esteja em legítima defesa, desclassifica para quê? Para lesão corporal. Show de bola? Bem, então, resposta à acusação, alegações finais, fomos. Entramos agora nas nossas peças de recurso. Vamos lá. Primeiro recurso. Apelação. Não, 414, 15 ou 19. Porque no resposta à acusação do júri, naquele momento, a resposta à acusação do júri, eu não posso pedir ainda uma absolvição específica, porque eu tenho um artigo específico para o júri previsto. Perfeito? Eu posso pedir, só tem um detalhe a mais, que o juiz reconsidere a decisão de recebimento dele. Isso eu posso pedir. Diferente do que eu não posso pedir nas alegações finais. E além disso, rol de testemunhas, que eu não posso pedir em alegações finais, posso pedir na resposta à acusação. Vamos lá. Apelação. Apelação, qual artigo que fundamenta? Aí eu tenho vários artigos de apelação, né? O principal, vamos falar o primeiro deles, que é o 593, inciso 1, do CPP. Tudo aqui é CPP, né? Estou fazendo uma tese, estou na defesa, a gente viu aqui também que pode ter o quê? Contra-razões da apelação ou apelação da assistente à acusação. Primeiro, eu sou réu, condenado, não é no GCRIM, não é no tribunal do júri, então é o 593, inciso 1º. Meu pedido, lembra, sempre que for recurso, tem aquela fase inicial, que é o quê? O conhecimento e provimento do presente recurso para. Sempre. Sempre tem que ter. Isso vale 0,2 também. Só citar isso. Mesmo que você diga para quê? Sei lá, para qualquer outra coisa. Errou, mas citou isso, ganhou 0,2. Pediu conhecimento e provimento. Porque tenho a admissibilidade, tenho a
O provimento do recurso mesmo, análise. Lembrando que por ser recurso é peça que é dividida em duas, né? Tem interposição e tem razões. Não falei aqui. Qual o prazo da interposição? 5 dias. Como você está no mesmo dia fazendo interposição e razões, está lá no mesmo momento, você data igual. A não ser que ele tenha te falado. Já foi interposto o desejo de recorrer. Aí, você nem precisa citar mais o 593. Aí é o quê? Só razões. Só razões está onde? 600, que são 8 dias. Aí você faz só juntada. Vem juntar as razões. Aí atrás você traz as razões. Isso. Aí deixa eu chegar nas contrarrazões daqui a pouquinho. Vou chegar em contrarrazões já. A apelação, então, gente, 5931, 5 dias. Se falar, já foi interposto desejo de recorrer, só aconteceu isso. Quero que vocês fiquem calmos. Só uma vez na era CESP. Já foi interposto desejo de recorrer. Não acontece mais isso. E já caíram 5 apelações na FGV depois de 5 ou 6. 9 da FGV? Então pronto. Então 9. Dessas 9, nenhuma aconteceu essa questão de, na FGV, de já foi interposto desejo de recorrer. Todas você tinha que fazer o quê? Interposição e razões, então relaxa. A última que caiu, que já falou, última e única, né? Que caiu dizendo que já tinha interposto desejo de recorrer, foi na era CESP. Então assim, relaxa, tá? Beleza, vamos voltar aqui. 593, inciso 1º. Pedido, a gente já viu, provimento e conhecimento. Ao contrário, né? Conhecimento e provimento do recurso. Para quê? Se eu tiver tese preliminar, prescrição, decadência, nulidade da sentença, beleza. Se eu não tiver tese preliminar, é no mérito. No mérito, aí eu posso pedir o 386 ou pena no mínimo legal. E aí tudo que a gente viu, né? 33, 44, 77, as atenuantes antes, as causas gerais de diminuição da pena. Pode, mas cuidado que o 89, o que é o 89 da Lei 9.099 de 95? É o sursi processual. Sursi processual pode ser aplicado tanto para crimes do GCRIM quanto para crimes fora do GCRIM, desde que tenha a pena mínima igual ou inferior a 1 ano, exceto a Lei Maria da Penha. Poderia até pensar, porque no trânsito em julgado pode colocar, mas isso acaba caindo mais antes da sentença, tá? Mas poderia. Não, não transitou em julgado. Em tese, alguém esqueceu. O que você vai falar? Olha, essa sentença tem que ser considerada nula e voltar para que o Ministério Público oportunize o oferecimento do sursi processual. Você pode fazer isso. É uma tese para anular a sentença porque não teve esse oferecimento. Pode. Repare, não vai ser o desembargador que está julgando o recurso que vai oferecer o sursi. Por quê? Porque não cabe ao poder, não cabe ao judiciário, né? Não é um juiz que oferece, é quem? O MP. E se o MP falar, não vou oferecer, o que o juiz pode se valer? Lembra que a gente viu aqui? Ele pode fazer uma interpretação por analogia do artigo 28 e encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça para que verifique se é caso ou não de oferecimento de sursi processual. É cabível isso. Analogia do artigo 28 que a gente faz com arquivamento, a gente faz também com o sursi. Gente, beleza, pedidos. O que muda aqui na apelação? Ainda sem falar de contrarrazões, tá? Se eu estou na apelação do GCRIM, apelação no GCRIM, o que muda? O primeiro artigo que fundamenta, que passa a ser o artigo 82 da 9.099 de 95. E o prazo, que de 5 dias passa para 10 dias. Beleza? Sobre os pedidos, aí vai ficar igual. Encaminhamento para o GCRIM. Começa no GCRIM, vai para a turma recursal. Isso. Aí, por exemplo, não é segunda instância, mas quem é que analisa, porque são juízes, não são desembargadores, mas quem é que analisa recurso de apelação quando é GCRIM?
turma recursal. Aí, nas razões, em vez de eu colocar Tribunal de Justiça, eu vou colocar egrégia, turma recursal. Beleza? Não é um segundo grau. Pode até ser considerado assim, uma reanálise do primeiro, mas eu não posso chamar eles de desembargadores de tribunal. Não é um tribunal, é uma turma recursal. É uma segunda análise. É a segunda instância do GCRIM. Isso. Aí a gente viu aqui, qual é o prazo? 10 dias. E é ótimo. Aí, gente, é tudo junto. Mas é lógico, na sua prova, como está no mesmo dia, você acaba fazendo tudo junto. Tem a interposição, que eu mando para o juiz que deu a decisão, o juiz do GCRIM, e as razões na folha de trás, que eu mando para a egrégia turma recursal. O resto fica tudo igual. E pedido igual, gente. A gente viu, igualzinho do outro. O que diferencia o 77 do Código Penal do 89, que a gente também perdeu tempo. O sursi processual e outro é o sursi da pena. Sursi processual é para quê? Para crimes que têm pena mínima igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não pela Lei 9.099 de 95. E é o processo que fica suspenso. Então, não tenho ainda trânsito julgado de condenação. Quando o sujeito cumpre essa suspensão, que pode ser de 2 a 4 anos, ele cumpre, fica de 2 a 4 anos, geralmente bota no mínimo 2 anos, indo lá no cartório assinar. Aí vai lá, assina mensalmente, compromisso de não fugir, de manter o endereço atual, acabou de 2 anos, ele continua como primário. Por quê? Porque não teve a formação de um título executivo condenatório. E o sursi da pena? É depois do trânsito julgado, aí depende da pena. Dependendo da pena, o processo pode ficar, e depende da idade da pessoa também, é o artigo 77. Vai ficar também suspenso de 2 a 4 anos aquela pena. Nesse momento, o que ele faz? Vai lá no cartório, assinar também, compromete a não fugir, compromete a manter o endereço atualizado. Chega no final, ele extingue a pena, só que ele continua como reincidente. Por quê? Porque ele teve a formação de um título executivo. Tudo bem? Então tem muitas diferenças. Não é só onde que está na lei, não. Tem consequências, tem diferenças de requisitos e diferenças de consequências. A semelhança é o quê? É a suspensão, porque fica lá parado e desse meio termo, o que ele faz? Vai lá comparecer ao cartório, mais nada. É lógico, porque que é o 77, formou-se a pena, formou-se o cumprimento de um título executivo. E o outro, sequer teve, porque o processo que foi suspenso. Tem informação da pena. Aí eu digo, na hipótese de condenação, que seja a pena tal, e que sendo cabível, lembra, se couber o 44, não cabe o 77. Se couber a substituição, não cabe a suspensão. Quando é que a gente usa isso aqui? Geralmente na reincidência. O cara é reincidente? Lembrando que o 44 diz, ainda que reincidente possa, a não ser que seja reincidente específico, né, pela pena de 1 ano. Então, o sujeito é reincidente, é específico, ou não comporta o 44. Aí você se vale do quê? Do 77. Tá? Um acaba sendo subsidiário do outro, e não alternativo. Porque o 77 diz, caberá o 77 quando não couber o 44. Legal. A apelação foi a apelação do júri. A apelação do júri, que muda aqui, é o 593, inciso 3º, e aí depende das alíneas. Eu tenho a A, a B, a C e a D. Prazo, 5 dias. O que eu vou pedir? Bem, se tiver preliminar, show de bola. No mérito, se eu fundamentei na linha A, o que eu quero? Nulidade. Se eu fundamentei na B, o que eu quero? Parágrafo 1º. Na C, parágrafo 2º. André, e se for D? Se for a D, é o parágrafo 3º. Aí, esse terceiro só pode uma única vez. Que é o quê? Quando os jurados dão uma decisão manifestadamente contrária à prova dos autos. Por uma única vez pode ser designado o quê? Um novo júri. Então, 5. Que está lá no 593. Então, olha que beleza, gente. O júri, quando cai a apelação, é tranquilo, porque já me dá os pedidos à lei. É legal. Molezinha. Tranquilo.
Aí você vai ter que ver. Lá vai falar, tem uma nulidade. O juiz fez uma dosimetria errada. E além disso, a decisão foi contrária à prova dos autos. Bom, vai estar na cara que vai ter mais. Tranquilo? Gente, a apelação pode ser também do assistente de acusação. Lembra que a gente viu? A apelação do assistente de acusação. Qual é o fundamento da apelação do assistente de acusação? Artigo 598. 598 do assistente de acusação. Já caiu uma vez o assistente de acusação apelando 598. A gente treinou, a gente fez essa peça do 598 aqui. O prazo, ele começa a contar ao fim do prazo do Ministério Público. E se o sujeito não tiver habilitado, são 15 dias a contar do fim do prazo do MP. Não tem obrigatoriamente, não. Assim, eu me baseio no que o último exame, o único, né, que quando caiu, colocou no esqueleto. Não exigiu que colocasse o 593 mais o 598. Aceitou o 598. Mas não está errado se você colocar em conjunto, não, tá bom? Só cuidado com o prazo, que o prazo de 15 dias, quando não tem assistente habilitado, na interposição, o que você pede? A sua habilitação como assistente e que vem recorrer. E esse prazo começa a contar do fim do prazo do MP. Aí você conta o prazo do MP, 5 dias. E aí começa a contar o seu prazo. Tudo bem? Pedidos. Aí você é assistente de acusação, né, gente? O que é o seu pedido? A condenação do infeliz. Se você é assistente de acusação, está apelando, é porque ou ele foi absolvido ou você não concorda com a punição que ele tomou. Então, a sua preocupação é com isso. É em condenar. Oi? No RES ele pode fazer RES, mas deixa eu chegar lá no RES. Mas aí vai ser igualzinho os outros. É mais difícil por quê? Porque poucas vezes a gente só, por exemplo, da decisão de incompetência, e aí ele queria uma pronúncia, coisa assim, mas é mais difícil de acontecer. Ou se você achar que a pena foi baixa, que a pena tenha sido alta. Ou pedir uma nulidade, olha, o juiz absolveu, mas o que absolveu foi nulo. A maioria das vezes é o quê? Condenação. Prazo. Se não tiver assistente habilitado, 15 dias. Ele, na interposição, você pede a habilitação e a apelação. E esse prazo começa a contar ao fim do prazo do Ministério Público. Você vai achar isso no 600, parágrafo 1º. Tá bom? Você conta 5 dias para o MP e automaticamente já conta os 15 dias por assistente. Beleza? Se for contra razões, gente, sei lá, né? Cai contra razões de apelação. Eu estou falando de contra-razões. Razões, qual o prazo? 8 dias. Qual o artigo das razões? 600. 8 dias. E se eu estou fazendo contra-razões, eu não estou recorrendo. Eu estou querendo o quê? A manutenção da decisão ou da sentença guerreada. Não. Recurso adesivo é outra coisa que nem tem no direito penal. Recurso adesivo é quando eu estou recorrendo também. Eu estou querendo a modificação da sentença. Recurso adesivo, lá no direito civil, que eu nem sei se com essa nova mudança continua existindo, que estava para cair. O recurso adesivo, a parte recorreu. Aí, na hora de contrarrazoar, eu contrarrazoo e apresento o recurso adesivo, mostrando a minha não estou conformado com a decisão. Perfeito? Por quê? Porque lá no direito civil o prazo é comum. Então, se o prazo é comum, vai contar no mesmo momento para todo mundo. Aí um resolveu não apelar. Como o outro apelou, então eu vou apelar também. O problema do adesivo é que se o principal cair, o adesivo cai também. Você fica nesse risco. No direito penal, como os prazos não são comuns, são sucessivos, primeiro vai ser o Ministério Público, depois a defesa, que vai ser intimados, e aí isso é diferente. Então, cada um tem o seu momento de recorrer. Se você está contrarrazoando, o que você quer não é conformismo com a sentença, é a manutenção da sentença. Aí você vai pedir, possivelmente vai ter alguma tese antecipada de o recurso não ter conhecimento, porque foi protocolado fora do prazo, para poder ter argumentos de divisão de pontos
com os pedidos. Então deve ter possivelmente algum problema no recurso da pessoa. E qual o problema que é o principal? Ah, vai ser porque não pagou? Porra, você não vai fazer custas. Vai ser porque a pessoa não assinou? Você não vai ter acesso. Porque não estava construído nos autos? Você não vai ter acesso. É o quê? É prazo. Prazo de conhecimento. Então pode ser prazo. Intempestividade. Show de bola? Então foi apelação. Vamos lá. Vou te correr aqui. Reze. Vamos lá, vai caber tudo. Falei, hoje é overdose. Reze. Recurso em sentido estrito. Artigo que fundamenta. 581. Quais são os incisos recorrentes em prova para vocês? Inciso 1, que é o da pronúncia. Inciso 2, que é o quê? O inciso que o juiz não é considerado competente, da incompetência do juízo. Quer dizer, o 1 da pronúncia não. 1 é da decisão que é rejeitada. Desculpa. O inciso 1, quando a ação penal não é recebida. O inciso 2, que é o inciso da incompetência. O inciso 4, que é o inciso da pronúncia. O inciso 8, esse aqui é ficar super atento, acho que vai cair em questão. Inciso 8, que é quando tem uma absolvição por extinção da punibilidade. Extinguiu a punibilidade. A única tese é prescrição ou extinção da punibilidade. Mais uma vez, legislador burro, porque toda prescrição é extinção da punibilidade, lógico. A não ser aquela prescrição PPE, que é prescrição da pretensão executiva. Mas, enfim, aí eu não ia fazer por reze. Extinção da punibilidade. Inciso 8º, é reze que cabe, tá? Se a única tese lá foi prescrição, inciso 8º é reze, não é apelação. Inciso 10 e inciso 15 são os recorrentes em prova. O 10 do HC de primeira instância e o 15, que é o quê? Da apelação que não é conhecida. A gente teve 2 aulas só para falar desses incisos. Cada uma vai ter um pedido específico, né, gente? Porque eu estou recorrendo de uma decisão específica. Qual é importante na interposição do reze? Reconsideração. Pedido de reconsideração. Que está onde? Reconsideração. 589, parágrafo único. Tem que pedir na interposição a reconsideração do juiz. Isso vai valer meio ponto de bobeira. Às vezes fica variando, né, quanto que eles dão, mas em regra meio ponto. Eles dão 0,2, 0,25, mas já havia até dar meio ponto para isso. Prazo. Qual o prazo do reze? 5 dias. Show de bola. Está lá no artigo 586 o prazo, tá? Prazo. Zona que eu fiz aqui, né? 5 dias. E o pedido depende de cada inciso. Isso aqui, 589 é retratação, reconsideração. E o... Isso. 2. Se você quiser apresentar separadamente as razões, pode 2 dias. Artigo 588, que fala que são 2 dias. Tá bom? Beleza? Por quê? Porque se eu fizer um reze, que é, por exemplo, reze, a gente já fez outros em questão, né? Mas reze em peça, gente. Peça, por que o reze que mais caiu é o inciso 4? A gente fez isso em questão, me lembro de uma questão que a gente fez da decisão que a apelação não foi conhecida. Aí o que cabia? Reze do inciso 15. Aí depois falava, o reze não foi conhecido, o que cabe? Carta testemunhável. Mas vamos lá. Por que em peça a gente só treinou o inciso 4? Que foi o único que caiu, que é o único que tem argumentos. Porque o juiz pronunciou o réu. Aí a defesa vai lá e vai querer o quê? Qualquer coisa diferente da pronúncia. Ou uma absolvição sumária, ou uma impronúncia, ou uma desclassificação. Do inciso 1 fica muito pouco. Você ajuizou a ação, o juiz não recebeu. Inciso 1. A não ser no GCRIM, né? Do não recebimento no GCRIM da ação, que cabe é a apelação, porque não cabe reze no GCRIM. Então não tem argumento, vai falar por quê? Porque preenche o requisito 395, acabou. Pedido, que conheça a ação. Porra, é muito pequeno, é muito pequenininho. O que tem mais pano para manga é o do inciso 4, show de bola? Saindo do reze, a gente
fez rapidamente, mas nunca caiu em prova. Carta testemunhável. Carta testemunhável está em qual artigo, gente? 639. 639 do CPP. E lá eu tenho inciso 1 e inciso 2. O que é o inciso 1 do 639? Da decisão que não conhece de recurso. A não ser que o recurso, gente, seja apelação. Que aí o que cabe é reze. E o 2, esse eu nunca vi da minha vida. Quem vê, bate foto e me manda. Quem vir, né? Por quê? Porque diz da decisão que conhece do recurso, só que obsta o seu segmento. O juiz conheceu, mas não mandou para o tribunal. Puxa, é só ir lá no cartório e pedir para subir. E agora que é eletrônico, não tem mais esse problema. Então isso aqui eu nunca vi acontecer. Mas está na lei, é bom para a questão. Lembrando que o prazo muda um pouquinho, é 48 horas. Como as decisões hoje em dia, né, você olha assim, que intimou não é por hora, cai no diário oficial, 2 dias. Pedido, depende do inciso. Se é o primeiro, é para que o juiz conheça do recurso. Se é o inciso segundo, para que o juiz mande para o tribunal. Isso vai ser peça, gente, de uma folha para interpor, e quando você interpõe para quem? Para o chefe do cartório, tá certo? O 640 fala isso, interpor para o chefe do cartório. E as razões, vai demorar meia folha, que é para o Tribunal de Justiça. 48 horas. Show de bola? Não tem distribuição de pontos, por isso que não cai. Vamos lá, vamos continuar aqui. Embargos declaratórios. Olha que zona, sacanagem, né? Se cair embargo declaratório. Também a gente comentou aqui por desencargo de consciência, mas embargos declaratórios não vai ser objeto de uma peça, né? Você vai fazer uma apelação, vai fazer um reze, mas embargos declaratórios pode cair em questão, para a gente poder reviver aqui. Qual o artigo que fundamenta os embargos declaratórios? Artigo 382 e... Vê se é o 619. 619. São os 2 artigos. Porque um é para sentença, outro para acórdão. Qual o prazo no direito penal? 2 dias. Se confunde muita gente, que no direito civil são 5, no direito penal, 2. E qual é o meu pedido, gente? Para que a decisão seja aclarada. Ou porque ela é omissa, ou porque ela é contraditória, ou porque tem ali uma ambiguidade, ou porque tem uma... Oi? Omissão, ambiguidade, contrariedade ou obscuridade. Preste atenção, André. Porra. Obscuridade. Show de bola? Aclarar a decisão. Nunca caiu em peça, mas isso é bom de cair em questão. Principalmente por causa do prazo. Muita gente erra o prazo. Prazo nos 2 artigos. Tanto no 382 quanto no 619. Os 2 artigos. Esse é o que eu vou entrar agora. Agora, próximo. Embargos infringentes. Agora sim. Embargos infringentes e de nulidade. A gente fala que embargos infringentes ou de nulidade, qual é a diferença? Que infringência é mérito. Se só tiver tese de mérito, embargos infringentes. Só tiver tese de nulidade, embargos de nulidade. Se tiver os 2, com preliminar e mérito, embargos infringentes e de nulidade. Passou a prova, pode falar embargos infringentes e de nulidade. Beleza? Artigo que fundamenta, artigo 600 e... Olha que tristeza. Eu crente que vocês estavam afiados, né? Facas guinso. Vamos lá, 609, parágrafo único. Mas aí você pode falar os 2. Na verdade, é o mesmo recurso, tá? Chama de embargos infringentes e de nulidade, tá lindo. Prazo. Amor, que beleza, hein? Parabéns. 10 dias. Vocês são fantásticos. 10 dias. O que eu peço? Repare, é uma peça que é exclusiva da defesa. Quando? Quando eu tenho uma decisão não unânime que a defesa perdeu. O meu pedido, na verdade, é que a decisão de quem perdeu, o voto que perdeu, passe a ser o que agora? Vencedor.
Ou seja, aquele voto que perdeu passa a ser vencedor. Eu tenho uma limitação do que pedir. A minha limitação está no voto que perdeu. Ele tem que passar a ser o vencedor. E é bom essa peça, por quê? Porque ela vai falar o voto vencido. E você já sabe o que tem que pedir. Tem que ser limitado. Já caiu, já caiu. Tranquilo? Esse é fácil. Pode ser que era CESP, quando caiu. Próximo recurso. Está acabando. Vamos lá, gente. Tem. Interposição eu faço para quem? Para o juiz relator. O relator do acordo anterior. E as razões? Para o Tribunal de Justiça. Desembargador. É que todo desembargador não deixa de ser um juiz, mas fala desembargador relator, beleza. Todos são magistrados, né? Mas pode falar desembargador relator, até melhor, bem consertado. Tá. O colega perguntou o seguinte: professor, quando eu faço uma resposta à acusação no júri, resposta à acusação é para o juiz da primeira fase, ele não é o presidente. Alegações finais é para o juiz da primeira fase, não é o presidente. Quando você faz uma apelação lá no júri, aí sim é para o juiz presidente. Lembrando que no júri, quando o réu é impronunciado ou absolvido sumariamente, também é apelação, mas é do 416, beleza? Então, quando no júri lá foi impronunciado ou absolvido sumariamente, a apelação do 416. Não, vamos lá. Aham. Isso, juiz federal. Se for na Justiça Federal, juiz federal. Não, tem vara federal. Vara federal criminal. Tem. Da vara criminal federal. Eu não tenho a comarca, o que tem é a seção judiciária. Da seção judiciária tal. Só falar da seção judiciária tal. Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da vara criminal, da 8ª vara criminal federal da seção judiciária do Rio de Janeiro. Perfeito? É que lá não é por comarca, é por seção judiciária. Vamos lá. E o tribunal, né, não é Tribunal Federal do Rio de Janeiro, é Tribunal Regional Federal, aí da 2ª região, que envolve Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas acho que eles não vão cobrar para você que sabe a área dos 5 TRFs. Acho difícil cobrar isso para vocês. Aqui a gente fica no 2º, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo. Próximo recurso que a gente pode bater aqui, lembrando que é só a nossa revisão, tá, gente? É o recurso ordinário em habeas corpus, ou ROC. Recurso ordinário em habeas corpus, que é um recurso constitucional, tá? Em qual artigo? 105. Nossa, que letra feia minha, gente do céu. Eu reclamo da letra de vocês, né? 105, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal. Vamos botar CRFB de 88. Pronto, vai ficar bonitinho. Prazo desse recurso: 5 dias. Qual é a lei que diz que são 5 dias desse prazo? Ai, professor, esqueci a lei. 8.038 de 90. Artigo 30. 5 dias. 8.038. Eu sei que a letra é feia, mas 8.038 de 90. Tá? Não confunda com 8.078, que é o quê? O CDC. Nem com 8.069, que é o ECA. Mas aí... Fica tudo com 8, pô. Só mudou o 7. Tá bobão. Vamos lá. 30. Pedido, gente. Repare, quando é que eu faço um ROHC? Quando eu fiz um HC em segunda instância, e foi o quê? Em segunda instância, e foi denegada a ordem. Então, o que eu tenho que fazer? Que seja concedida a ordem. Então, eu tenho que pedir um alvará de soltura. Porra,
E com a consequente expedição do competente alvará de soltura. Isso. Na verdade, o que você vai pedir é que o recurso seja conhecido e provido para que a alterada decisão que denegou a ordem e agora seja concedida a ordem, sendo expedido o competente alvará de soltura. Pode falar, estou te ouvindo. 48 que fala do habeas corpus e o 647 da coação. O 647 fala do habeas corpus e o 648 modalidades, né, de coação. Restrangimento. Você vai passar por ele os fundamentos, né? Porque você tem que fundamentar por que o habeas corpus deve ser procedente. Então, é válido passar por eles, principalmente pelo 648, para mostrar que há ali um constrangimento legal na manutenção daquela prisão. Isso. O seu fundamento tem que mostrar que aquela prisão está se instrumentalizando numa espécie de constrangimento legal. Ilegal. Próximo recurso, gente. Eu não vou falar aqui do especial do extraordinário, a gente comentou em aula, mas são recursos constitucionais. O que a gente pode falar aqui mais para poder relembrar? Vamos lá. O agravo, está acabando já, tá? O agravo em execução. Onde é que está presente o agravo em execução? Na LEP, que é o artigo 197 da Lei 7210 de 84. Qual é o prazo do agravo? 5 dias. Está onde? Na súmula 700 do STF. O que eu peço no agravo e execução? Na interposição, eu tenho que pedir a reconsideração. Show de bola. Na interposição, eu peço a reconsideração por analogia. É meio estranho deixar isso assim, né? Analogia. Geralmente eu abrevio, mas essa aqui é melhor não. Analogia ao artigo 589, parágrafo único do CPP. E qual é o meu pedido? Que aquilo que eu solicitei na VEP seja agora o quê? Concedido. Aquela decisão na VEP seja agora o quê? Concedida. Seja livramento condicional, seja progressão de regime. Na progressão de regime, gente, leve no coração de vocês, quando é progressão de regime, súmula vinculante 26. Na questão dos crimes hediondos, quando é que você pode progredir se for antes da lei 11.464 de 2007. Lembra? Progride com 1/6, porque era considerado constitucional integralmente fechado. A André falou isso com vocês. Então, assim, lembrem disso, beleza? É uma tese que geralmente cai. Além disso, o que a gente tem para ver aqui? Revisão criminal. Revisão criminal. Onde é que está presente a revisão criminal? Artigo 621 do CPP. E aí depende o quê? Dos incisos. Não é recurso, é ação penal autônoma. Não é recurso, é ação penal autônoma. Vou juntar a procuração? Vou falar, trago a procuração. Não precisa fazer a procuração. Mas é do 44? Não, porque não é queixa. E é o quê? Uma ação penal autônoma exclusiva da defesa. E aí depende dos incisos, né? Eu tenho o 1, o 2 e o 3. Depende do que eu vou pedir. Se é uma lei nova, se é um fato novo que surgiu, se é eu comprovar que a prova que serviu para minha condenação é falsa. Então depende dos incisos. Não. Tem o prazo inicial, que é o quê? Trânsito em julgado. Não posso fazer revisão criminal antes do trânsito em julgado. Final, para sempre. Pois é, poderia ser nesse. Por exemplo, que a gente deve ter visto com o André, com certeza, a questão é que não cai na prova de vocês, que já saiu o edital, mas a nova lei de furto e de roubo. Na lei de roubo, por exemplo, roubou com faca, agora é roubo simples, não é mais roubo majorado. Deixou de ser arma, passou a ser arma de fogo. Olha que benefício. Poderia ser. Na prática, você faz por simples petição. Mas olha lá, quando a revisão criminal se basear exclusivamente em prova, em lei nova benéfica, quem é que julga? Juiz da VEP. E qual é a súmula que diz isso?
611 do STF. STF. Isso. Não, é para a VEP. Não é para o Tribunal de Justiça. Se basear unicamente a sua revisão criminal. Isso tá bom para a questão, tá? Unicamente em lei nova, benéfica, juiz da VEP. Súmula 611 do STF. Pedido, gente. Conforme o 626, você vai começar a elencar os seus pedidos. Depende do que está na revisão criminal. Pode ser para diminuir a pena, pode ser para absolver o réu. Depende da tese. Você pode pedir o quê? Indenização, que é o 630, parágrafo 2º, a contrário senso. Oi? Qual artigo da Constituição? A indenização, você pode citar esse aqui ao contrário senso, não tem problema não. Pode, também, não tem importância não. Artigo 630, né, que você está falando? Isso. O 630, repare, é de pedido, que eu estou falando, pedido de indenização. Os outros pedidos começam no 626 e começam a falar. Isso, mas tem que falar dele. Porque o segundo fala, não caberá pedido, aí é contrário senso. Você pode citar o caput, que diz que é onde, que diz que pode, o caput. Mas em que hipótese? Aí o 602, em vez dele falar quando que cabe mais hipótese, o legislador resolveu colocar quando que não cabe. Aí você fala, ó, 630 é possível. E, por não estarem presentes as hipóteses do parágrafo 2º, cabe a indenização. Peça única é uma ação, não é um recurso. Beleza? E só para a gente relembrar aqui, gente, o finalzinho, as peças de prisões. Lembra que a gente viu? Eu tenho peça de relaxamento de prisão. Relaxamento de prisão. O relaxamento da prisão. Está onde previsto? Relaxamento. A prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada. No CPP, está onde no CPP? No 310, inciso 1º do CPP. Mas na Constituição Federal está no artigo 5º. Aí conferem para mim aí. Vê se é o inciso 65. É 65 ou 55? 65. A LXV, isso. Da CRFB de 88. E eu estou falando do quê? De prisão ilegal. E o que eu vou querer? Alvará. Soltura. Posso pedir também o quê? A revogação da prisão. Revogação da prisão. A revogação está no 316 do CPP. Quando não estão mais presentes o quê? Os requisitos da prisão preventiva ou até mesmo, é possível por analogia usar, o 300 só fala preventiva, eu não posso usar por analogia para temporária. Ou pedido de liberdade provisória, que está no 310, inciso 3º do CPP, quando eu estou diante de um flagrante legal, mas que não estão presentes os requisitos da preventiva. Tudo isso aqui, eu sempre peço o quê? O alvará, ele serve para todos. O 316 fala, a prisão preventiva será revogada quando não tiverem os requisitos. Se for uma prisão temporária, por analogia, eu posso usar o 316, que também vai ser revogada quando não tiverem presentes mais os requisitos da temporária. Só lembro que, se for caso de ilegalidade, aí é relaxamento de prisão. De ofício, ilegal. Aí eu peço relaxamento. Beleza? Ufa! Esqueci de alguma coisa? Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Falamos de Bahia.
Tudo alvará. Não estão mais presentes os requisitos, alvará. Acho que eu falei de todos, né, André? Acho que eu falei de todas as peças, né? Acho que sim, né? Acho que ao longo do curso a gente falou de todas, com certeza. Nessa revisão, acho que a gente bateu aqui, se não todas as principais peças para o seu exame. Vou estar aqui disponível para dúvidas. Para você que está nos assistindo, foi um prazer. Para você que está nos vendo pela primeira vez e esteja pensando em fazer o curso, porque eu sei que vai ficar disponível no site do curso, no YouTube, será um prazer poder ajudar você nessa caminhada do seu exame da ordem. Venha para o Esfera, a gente aqui tem um carinho muito grande com os alunos. Nada é ser safado, tem carinho sim, muito grande com vocês. A gente torce muito e fica muito feliz de fazer parte desse sonho de vocês, que é conseguir concluir, né, o ciclo total da carreira de vocês, que é terminar a faculdade e começar a trabalhar, começar a advogar. Bom, gente, então foi um prazer reencontrá-los. Boa prova. Falo com vocês depois do exame, no grupo, no chopp, porque tem que ter o chopp depois. Valeu, pessoal. Abraço.